Eu lembro há 9 anos atrás, quando eu pisei pela primeira vez nessa igreja. E eu olhei, eu pensei, mas que igreja é essa? A primeira coisa que me veio na mente é um seriado que eu gosto muito, que chama Todo Mundo Odeia o Chris. E tem um episódio que mostra a igreja da mãe do Chris no culto da Páscoa. E ela tem um chapéu enorme lá, tem uma competição de chapéus na igreja. E na hora que eles vão cantar a canção, tá todo mundo cantando assim, ó. Eu falei, já sei que igreja é essa, é a igreja do Chris. Mas eu acredito que você também já se fez essa pergunta, quando você pisou a primeira vez. Que igreja é essa? Talvez é a pergunta que você está fazendo hoje, para quem está nos visitando. Mas que igreja é essa? Que se reúne na Sé, que o pessoal fica estralando o dedo. Que igreja é essa? Alguns falam, dizem por aí, né? Que a igreja, como que chama? ICC, ICI. Alguns falam a igreja do Kipe. Que igreja é essa, afinal? Essa é a pergunta que nós vamos responder hoje. Que igreja é essa? Vamos em Atos capítulo 15. Vamos responder com a Bíblia que igreja é essa, amém? Lá na região sul e oeste, estamos fazendo uma série do livro de Atos. E na sequência, a gente iria estudar hoje Atos capítulo 15. Então a gente vai estudar hoje Atos capítulo 15, amém? Mas antes vamos orar a Deus. Pai querido, muito obrigado por estarmos aqui na sua presença, tendo a honra e o privilégio de te adorar, Deus. Não merecemos estar aqui, não merecemos estar como igreja nessa manhã, mas Pai, estamos diante do Senhor aqui, para poder tomar decisões e sair com os nossos corações transformados. Pai, nos ajuda a entender convicções profundas da sua palavra e da sua igreja hoje, que possamos abraçar com unhas e dentes essas convicções e poder propagar elas até cada pessoa no mundo inteiro. Pai, te amamos e oramos em nome de Jesus, seu Filho. Amém. Hoje, o tema da nossa aula é os 5 pilares da igreja de Atos. E com isso nós vamos responder que igreja é essa. Que igreja é essa? Mas que igreja é essa? Vamos em Atos 15, versículo 1. Fala, alguns homens desceram da Judeia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, junto com outros, para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e os presbíteros. A igreja os enviou, e ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para que os gentios ouvissem dos meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum! Cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios.
Dando um pouco de contexto. Nós vimos nos capítulos anteriores de Atos que a palavra de Deus agora começa a se espalhar pelo mundo inteiro. Inicialmente, ela começou com os judeus. Mas em Atos 10, quando a Bíblia relata a conversão de Cornélio e a família dele, nós vemos pela primeira vez na história o evangelho chegar aos gentios. Gentil é todo aquele que não é judeu. E a partir da conversão de Cornélio, nós vemos que Paulo, ele sai em viagens missionárias. Em Atos capítulo 11, nós temos a viagem 0 de Paulo. Lembra? Quando ele vai para Antioquia, e lá pela primeira vez os discípulos são chamados de cristãos. Antioquia era uma cidade majoritariamente de gentios. Depois disso, em Atos 13 e 14, nós vemos a primeira viagem missionária de Paulo. Ele vai junto com Barnabé. E aí eles vão para várias regiões diferentes, também pregar a palavra de Deus aos gentios. E eis que quando eles voltam para Jerusalém, começa uma discussão. Alguns cristãos, que eram conhecidos como judaizantes, porque eram cristãos que se converteram vindo do judaísmo, eles queriam impor na igreja que para você se converter, para um gentil se converter, um cristão, ele precisava necessariamente ainda obedecer os costumes dos judeus. Entre eles, obedecer a lei de Moisés e se circuncidar. Graças a Deus, ninguém precisa se circuncidar mais aqui. Amém? Ufa! Que boa notícia. Mas isso só acontece porque Paulo comprou uma briga aqui. Ele podia ouvir uma falsa doutrina ser pregado e ficar quieto. E só aceitar que alguns acreditassem uma coisa na igreja, que outros acreditassem outra coisa na igreja. Como você reage quando você ouve falsas doutrinas? Paulo, ele começou uma discussão, ele comprou uma briga aqui. Ele vai até Jerusalém, ele fala, não podemos estar desunidos quando o assunto é salvação. E é isso que você mais observa no mundo religioso, não é? Um acredita que para você ser salvo, você tem que ser batizado como bebê. Outro acredita em aceitar Jesus. Outro acredita... É uma loucura, é uma salada o que existe no mundo religioso. Cada pessoa, muitas vezes dentro da mesma igreja, acredita em uma coisa oposta à outra. E tudo bem, ninguém fala nada. Mas Paulo não, na igreja de Atos não. Eles tinham convicções profundas. E por isso que acontece aqui, o famoso concílio de Jerusalém. Paulo se reúne com os apóstolos, e eles falam, ok, a gente precisa tomar uma decisão aqui. E a decisão é bem clara. Aqui Paulo fala, de modo nenhum, cremos que somos salvos pela graça de Deus. E sabemos do livro de Atos, lembra? O autor de Atos é Lucas, que ser salvo pela graça implica você ter fé, você se arrepender e você ser batizado. E no batismo, nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Vocês estão comigo, igreja? Então é incrível ver aqui a Bianca que vai ser batizada hoje. E é pela graça de Deus, irmãos, que ela vai ser salva. Ela vai ter todos os pecados dela perdoados. E uau, que história poderosa de salvação. Porque para ser perdoada hoje, ela teve que tomar uma importante decisão na vida dela, que é perdoar. Não é? E é isso que a Bíblia diz, que o nosso perdão, o perdão que recebemos de Deus, é condicional a perdoarmos qualquer pessoa primeiro. Então, essas questões, quando a Bíblia fala de salvação, quando a Bíblia fala de perdão, quando a Bíblia fala de batismo, não tem mais nada que a gente pode falar. A Bíblia fala e ponto. E essa é a primeira convicção, pilar da igreja de Atos, e da nossa igreja também. Que quando a Bíblia fala, você fica quieto. Quando a Bíblia fala, a gente cala. Esse é o nosso primeiro ponto. E quando a Bíblia cala, aí a gente pode falar. Repetindo, primeiro ponto. Quando a Bíblia fala, a gente cala. Mas quando a Bíblia cala, aí podemos falar. Ouviu, Oteide? Podemos falar. Não é que temos que falar. Hein? Algumas pessoas gostam de falar, vão ficar animadas com esse ponto. Mas o que acontece aqui em Atos é um problema muito sério.
Os cristãos judaizantes, eles queriam falar onde a Bíblia falava. Isso é um problema que acontece desde a história da humanidade, lá em Gênesis, e é para lá que a gente vai agora, em Gênesis capítulo 2. Deixa aí aberto, deixa o dedo aí em Atos, que a gente vai voltar depois. Gênesis 2. Vamos aprender mais a fundo sobre essa convicção pilar. Atos 2:18. Gênesis 2:18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e corresponda. Amém? Então os irmãos que vão casar estão animados com esse versículo aqui, não é? Imagina o Messias sozinho a vida inteira dele. Amém, mas que bom que Deus colocou a Marina na vida dele. Ele não precisa estar mais só, morando na rap dos irmãos, mas... graças a Deus, né? Amém, vamos lá. Versículo 19. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Que legal, não é o que a Bíblia fala? Aqui é um dos momentos da Bíblia em que Deus ele se cala. E ele dá a concessão para o homem falar. Deus ele fez o trabalho duro. Ele criou todos os animais, imagina todas as espécies diferentes. Ele falou, ok, eu vou te dar um trabalho mais fácil. Ele deu para Adão. Você tem que dar um nome. Você para pensar, não é um trabalho tão fácil assim, não é? Você precisa ser criativo. Por que o cachorro chama cachorro hoje? Porque Deus deu a Adão essa permissão. E Adão escolheu, ok, um bom nome para isso. Um bom nome para o cachorro é cachorro. E aí virou cachorro. Mas por que o cachorro não é cavalo? Poderia ser. Mas ninguém chama assim. Você pode chamar assim, mas todo mundo vai te achar louco. Tudo começa com Deus dando a liberdade de Adão falar. E é isso que nós fazemos ainda hoje. Quando a Bíblia cala, nós temos a liberdade de falar. Por exemplo, alguns se perguntam, onde que está na Bíblia bate-papos? Temos pequenos grupos na igreja que se reúnem semanalmente para a gente poder evangelizar, poder compartilhar a nossa fé e chamar pessoas para estudar a Bíblia. Chamamos isso de bate-papo. Não tem nada a ver com célula. Você ouve falar em igrejas por aí? Quando eu penso em células aí de igrejas, eu penso em câncer. São células malignas, não é? Nós chamamos de bate-papo. É um nome melhor, muito melhor, bate-papo. Então, temos bate-papo na igreja. Onde você vê o nome bate-papo na Bíblia? Não tem. Você vê o conceito do bate-papo. Jesus tinha um bate-papo que ele chamou de apóstolos. Esse era o bate-papo de Jesus. Então, nós imitamos o conceito da Bíblia. Na igreja temos algo que se chama saídas. E nesse sábado, vamos ter uma saída de gala na igreja. Quem está animado? Pode ser a saída que algo bom vai acontecer. Então se veste bem, toma banho. Estamos à expectativa aí para ver quem é a irmã que vai com o Gleckson. E o que é saída? Não é que saímos do reino, saímos da igreja para pecar, não. Saída é um tempo de encorajamento entre cristãos. Que guardamos a pureza, que podemos crescer em amizade, podemos nos encorajar espiritualmente. Mas é verdade, não tem saídas na Bíblia. Não tem saídas, não tem o termo saídas. Mas nós imitamos os princípios e os conceitos. Porque quando a Bíblia cala, podemos falar. Outra coisa que não tem na Bíblia, missões especiais. Muitos perguntam, né? Onde está na Bíblia missões especiais? Esse último mês, as igrejas dos Estados Unidos arrecadaram milhões de dólares para enviar missões pelo mundo inteiro. Isso beneficia a gente ainda, irmãos.
Onde está missões especiais da Bíblia? Não está. Mas está na Bíblia ter um coração generoso. Nós adotamos esse princípio para lutar contra o pecado do materialismo, e nós falamos onde a Bíblia cala, e tudo bem. Ao mesmo tempo, se você parar para pensar, ainda a palavra Bíblia não está na Bíblia. Nós vemos em Atos, nós vamos ler isso em Atos 15, os discípulos, eles pregavam nas sinagogas. Jesus foi às sinagogas. Não existe o termo sinagoga na Bíblia. E Jesus ainda adotou esse conceito para poder alcançar judeus. Então, essa é uma convicção pilar muito importante. E muitos problemas surgem no mundo religioso quando não entendemos bem esse conceito pilar. Quer ver aqui mesmo em Gênesis? Olha Gênesis 3:1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher: serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do caso contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Aqui nós vemos quando a serpente, que sabemos que é o diabo, engana primeiramente a mulher. E foi fácil enganar a mulher, porque a mulher enganou ela mesma, em primeiro lugar. A serpente, ela tenta induzir a mulher, ela fala, é isso que mesmo que Deus falou, não comam de nenhum fruto da árvore. E não, Deus falou, vocês podem comer de qualquer fruto do jardim, a não ser do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a mulher, ela facilita muito o trabalho quando ela fala, não, Deus disse, não comam da árvore do fruto, nem toquem nele. Deus não falou que não podia tocar na árvore. Ele falou que não podia comer o fruto. É claro, se você tem juízo, você não vai querer tocar na árvore que Deus falou para não comer o fruto. Mas o que a mulher fez foi algo muito grave. Ela acrescentou palavras na boca de Deus. Ela falou por cima do que Deus falou. E é aí que surgem os problemas nas igrejas e nas religiões. Quando pessoas tentam falar mais alto do que a Bíblia. Tentam falar mais alto do que Deus. Nós ouvimos por aí, ainda hoje, pessoas acreditando que se você não guarda o sábado, você está em pecado. A igreja de Atos se reunia aos domingos. Era um costume da igreja. Em nenhum lugar Jesus impõe isso como um mandamento. Isso era um mandamento dos judeus, não mais para nós como cristãos. Mas fazer isso é algo grave. Isso é acrescentar palavras na boca de Deus. Isso não é liberdade, isso é engano. Outros enganos que ouvimos por aí, que as pessoas têm que usar calça. Homens têm que usar calça, mulheres têm que usar saia. Se você não faz isso, você não é espiritual, você não ama Deus. Eu lembro quando eu fui estudar a Bíblia com um rapaz da congregação, eu não sabia que ele era da congregação, eu fui de shorts. E a gente estava falando de pecados. Ele falou, por exemplo, usar shorts. Ele falou um pecado aleatório na mente dele, né? Por que alguém usa shorts? Eu não estou falando de você não, mas... Por que alguém usa shorts? Pelos prazeres da carne, para ficar mais confortável. Fala logo, fala na cara, né? E no final do dia, essas são as pessoas que mais vivem em pecados. Que mais vivem em imoralidade, pecado sexual. Porque ainda a Bíblia fala, esse tipo de regras que pessoas tentam se impor acima da Bíblia, elas não são suficientes para frear o pecado. Porque isso não é o que Deus fala. Como cristãos temos liberdade. Então você pode ter um cabelo, você pode ser homem e ainda deixar seu cabelo crescer, se você quiser, não é? Alguns homens gostam disso, como o Messias está crescendo para cima. Você pode ser mulher e ainda assim usar um cabelo mais curto, como a Yasmin, entende? E tudo bem, você não é mais ou menos espiritual por isso. Você é espiritual porque quando a Bíblia fala, você cala. E quando a Bíblia cala, você tem liberdade para falar. Mas isso não é uma regra que Deus impôs, ainda assim. Vocês estão comigo, irmãos? Vamos voltar em Atos 15.
Atos 15, versículo 13. Quando terminaram de falar, Atos 15, 13, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus ao princípio, voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Muitos acreditam que nesse momento, Tiago, aqui, não Tiago, o apóstolo irmão de João, porque esse Tiago morre em Atos 13, Atos 12, e esse Tiago aqui é o meio-irmão de Jesus, que escreve o livro de Tiago. Muitos acreditam que nesse momento na igreja, Tiago era o líder principal, porque no concílio de Jerusalém, onde havia Pedro, onde havia Paulo, é Tiago quem se levanta e ele dá o decreto que a igreja seguir. Ele fala, o decreto é isso, não, você não precisa se circuncidar, mas para guardar o coração dos irmãos, nós vamos adotar algumas regras como igreja. Ele fala, nós vamos se abster de comida contaminada pelos ídolos, que Paulo mesmo fala na carta de 1 Coríntios, que não é pecado comer. Ele também fala no final de carne de animais estrangulados e de sangue. O que também Paulo, nesse contexto, ensina que não é pecado comer. Você pode ir na churrascaria e comer carne mal passada. Amém, Débora? Não se preocupa, não é pecado. E ele fala, claro, da imoralidade sexual. Aí sim nós sabemos que é pecado. Tiago fala isso para reforçar, ok, isso é pecado mesmo, não faz isso. Porque era um costume muito grande entre os gentios. Então, mas é interessante que o argumento de Tiago é baseado em uma escritura do Antigo Testamento. No caso, uma escritura que está no livro de Amós, capítulo 9. Ele cita aqui, entre o versículo 16 e 18, ele cita Amós, no contexto da igreja do Novo Testamento. Qual a nossa segunda convicção pilar? Somos uma igreja da Bíblia toda. Esse é o nosso segundo ponto. Igreja da Bíblia toda, e não apenas do Novo Testamento. Se você estuda um pouco das origens do nosso movimento, que vem desde a igreja, desde o movimento de restauração, que deu origem à igreja tradicional de Cristo, o objetivo inicial deles não era ser uma igreja da Bíblia, e sim ser uma igreja do Novo Testamento apenas. Por isso que se você for, e existem ainda igrejas tradicionais de Cristo, se você for lá, eles não aceitam instrumentos musicais na igreja, porque o Novo Testamento não fala. Você vê instrumentos no Antigo Testamento, sim, você vê em Apocalipse também, mas eles falam, não, Apocalipse é o futuro, é o céu, mas não a igreja. Então eles proíbem, e eles acreditam que é pecado ter instrumentos musicais na igreja. Isso foi motivo de muito conflito já. E como resolver o conflito? Simples, somos uma igreja da Bíblia. Tanto o Novo quanto o Antigo Testamento. Claro, não vamos seguir todos os conceitos do Antigo Testamento, porque não se aplicam à igreja, muitos deles, e sim ao povo judeu. Mas nós temos princípios do Antigo Testamento, que podemos e devemos aplicar na igreja. São fundamentais. Nós conhecemos a escritura de 2 Timóteo 3, que Paulo fala para Timóteo, toda escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a correção, repreensão e instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quando Paulo fala toda a escritura, ele se refere diretamente no contexto ao Antigo Testamento, porque é isso que eles tinham até então. O Novo Testamento estava sendo escrito.
Então, Paulo, ele ensina sobre a utilidade do Antigo Testamento para nós, como igreja. E realmente, o Antigo Testamento é muito útil. Então, que igreja nós somos? Eu estou respondendo essa pergunta ao longo do estudo de hoje. Não só somos uma igreja da Bíblia toda. A gente não está aqui para te ensinar a Bíblia. A gente não estuda a Bíblia com as pessoas para ensinar a Bíblia para alguém. Nós somos uma igreja que acreditamos em ensinar a obedecer a Bíblia. E tem uma diferença brutal entre ensinar a Bíblia e ensinar a obedecer a Bíblia. Todas as igrejas ensinam a Bíblia, mas poucas ensinam você verdadeiramente a obedecer a Bíblia. Eu penso na Gabi, que foi batizada essa semana, amém? Olha, teria sido muito fácil batizar a Gabi na primeira vez, porque ela estava toda emocional. Eu lembro, porque eu estudei a Bíblia com ela, inclusive, não é? Porque estava tão difícil o estudo que a Bia falou, Vini, por favor, me ajuda. Talvez ela ouça alguém, entende? Vamos testar alguém diferente, vai lá, não sei porquê, eu fui lá no estudo. E ela tinha um passado religioso, ela não tinha problema nenhum em ser batizada, e honestamente, ser batizado nunca é o problema. É a coisa mais fácil do mundo, você entrar numa piscina, quer dizer, nem tantos para alguns, né? Mas a questão é o coração. O coração de querer obedecer às Escrituras. E tinha pontos da vida da Gabi que ela não estava disposta a obedecer ainda. E lembra, obediência parcial é o mesmo que desobediência total. Então ela não foi batizada. Depois de um tempo ela voltou. Eu lembro no culto ver ela, oi Gabi, de novo aqui, né? Que legal. Agora vai. E não foi. Depois sumiu. Agora ela voltou pela terceira vez. E me lembra o coração de Pedro. Ainda que Pedro negou Jesus 3 vezes, ele se quebrantou. E ele teve um coração no final de obedecer a Jesus Cristo. E esse é o coração da Gabi hoje. Por isso você nos inspira, Gabi. Então é isso que acreditamos. Em ser uma igreja da Bíblia toda, amém? Vocês estão comigo? Versículo 22, Atos 15. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: os irmãos apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Soubemos que alguns saíram do nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês. Com o que disseram? Esse versículo me lembra a Maria José. Falei isso para ela, né? Fala, eles estão transtornando a nossa mente. Amém? Então, isso é muito bom. Versículo 25. Assim concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês, com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé. Homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e não a nós impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue e da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Depois de terminado o concílio, os apóstolos decidem enviar uma carta, através de alguns discípulos aqui, até a igreja de Antioquia, que é onde o problema principal tinha surgido. E nessa carta se repete a direção que foi dada por Tiago. O que nós temos que entender? As igrejas do primeiro século, nós tínhamos muitas igrejas espalhadas, mas de forma alguma essas igrejas eram igrejas autônomas. Porque igrejas autônomas geram discípulos autônomos. De forma alguma a igreja e os discípulos, aqui no livro de Atos, eles eram independentes e agiam como eles achavam melhor. O que nós vemos na Bíblia,
inteira, desde o Antigo até o Novo Testamento, é liderança central com líder central. É o nosso terceiro ponto. No Antigo Testamento, nós vemos figuras como Moisés, Josué, Davi, Salomão, que eram os líderes do povo de Deus. E no Novo Testamento, essa lógica ela continua. Quem é o líder da igreja? Jesus. Jesus é o líder central da igreja, amém? Mas ainda assim, Jesus, ele designa homens, no caso aqui Tiago, por exemplo, para poder ser um líder central do movimento dele. Então, o que a igreja de Atos acreditava é liderança central com líder central. No versículo 24, isso fica claro na carta que os apóstolos escrevem para Antioquia. Olha o que ele fala. Sabemos que alguns saíram do nosso meio sem a nossa autorização. Era esperado que para certas pessoas irem até Antioquia, essas pessoas precisassem de autorização dos líderes da igreja. Isso não é autonomia. Isso não é independência. Se você vê no versículo 28, ainda é mais radical, fala, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. E a nós, não só ao Espírito Santo, mas a nós. Não impor a vocês nada. Então, eles estão impondo aqui coisas à igreja. Então, não é uma sugestão. Não é, faz aí se você achar legal. Não, aqui fala que o Espírito Santo e os apóstolos estão impondo à igreja. Mas, claro, eles estão impondo regras justas diante de Deus. Eles não estão impondo coisas arbitrárias. Eles estavam impondo coisas para manter a união no movimento. E é para isso que liderança serve. A liderança serve para duas coisas: direção e união. Sem liderança central, sem um líder central, cada um faz o que quer e jamais vai estar unido. E jamais vai conseguir numa direção. É só você ver isso no casamento. É só você ver isso no casamento. A menor estrutura da igreja é o casamento. E ainda aí Deus decidiu ter um líder central, que é o marido, amém? Mas o marido não implica que o marido deve ser um tirano. Entende? Um bom líder espiritual, ele sempre vai ouvir sua esposa. Eu penso em casa, quando a gente está com fome e não tem o que comer, a gente fala, Bia, você quer pedir alguma coisa no iFood? O que você quer? E ela fala, eu quero comida italiana. E talvez nesse dia, eu estou com vontade de totalmente outra coisa. Tipo uma comida japonesa, amém? Então a gente é o inverso. A Bia gosta mais de comida italiana, apesar dela ser japonesa. Que falta inútil, né? Não sei porque eu estou falando isso. Mas obviamente, eu ouço minha esposa, amém, Bia. Que bom que você quer comer comida italiana. Vamos comer comida italiana hoje, para encorajar você, entende? Então um bom marido, ele quer encorajar a sua esposa. Ainda que ele é o líder. Na igreja precisamos de um líder. Você deve estar pensando, por que nasceu o culto? Eu prefiro no Pérgamo. Quer saber? Hoje eu vou no culto no Pérgamo. Vai lá. Mas ninguém vai lá com você, entende? Por quê? Porque não acreditamos em autonomia. Com autonomia é impossível estar unido e ir numa mesma direção. O que eu observo aqui na igreja de Atos? E algo que falam muito mal de nós aqui. Falam que nós somos uma igreja controladora. Já ouviu isso? Não, essa igreja é controladora. Você está absolutamente certo. Somos uma igreja controladora. Se quiser, recorta isso e faz um stories. Nós acreditamos em controle nessa igreja. Eu acho que você acredita também em controle. Se você não acredita, beleza, vamos trazer as crianças do Ministério de Crianças aqui agora. Vamos ver uma igreja sem controle. Entende? Se você não gosta de controle, deixa os seus filhos em casa, na sua sala. Fala, faz o que você quiser, porque não acreditamos em controle aqui. Claro, quando eu digo controle, não é que alguém aqui quer controlar a sua vida. Ninguém aqui quer controlar a sua vida, mas queremos controlar o pecado. O seu pecado. O pecado da independência. O pecado do orgulho. O pecado de fazer as coisas do seu jeito. Por isso acreditamos em liderança central com líder central. E os benefícios disso são muitos.
Olha isso, olha que inspirador ver uma Ana Smirnova aqui na frente. Ana quase tria. Smirnova. O que mais me inspirou não é só que ela está falando português excelente. Isso é incrível, irmãos. Mas é ouvir da nossa igreja de Londres, ouvir das igrejas da Europa, ouvir que existe um mesmo padrão lá. O mesmo padrão que é ensinado aqui é ensinado lá. Isso é um milagre. Isso só é possível quando baixamos nosso ego, tiramos nosso orgulho de lado e aceitamos nos submeter aos conceitos que a Bíblia nos impõe. O conceito de liderança central e um líder central. Vocês estão comigo, igreja? Vamos seguir lendo Atos 15, 36. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades, onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para o Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendando pelos irmãos a graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Aqui nós vemos a relação de Paulo e Barnabé. É interessante porque nos capítulos anteriores, o nome de Barnabé aparece primeiro. Quando o nome aparece primeiro na Bíblia, significa que esse é o líder da relação. Então, Paulo e Barnabé tinham uma relação de discipulado. E Barnabé começou sendo o líder de Paulo, o discipulador de Paulo, mas depois Paulo assume a liderança. E aí vem primeiro Paulo, depois Barnabé. Quarta convicção chave que acreditamos na igreja, e que a igreja de Atos acreditava: discipulado é um mandamento de Deus. Discipulado é parte do mandamento de Jesus em Mateus 28. Quando ele fala: vão e façam discípulos, batizando-os e ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Nós resumimos essa expressão, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei, e chamamos por uma palavra: discipulado. Discipulado é ensinar alguém a obedecer tudo que Jesus ordenou. Discipulado não é um tempo que você se reúne na semana para falar de futebol. Não é um tempo que você fala de receitas de cozinha. Entende? Não é um tempo... Não é um tempo qualquer, irmãos. É um tempo importantíssimo para ajudar cada um de nós a chegar no céu. É disso que se trata. Para mim, a escritura que melhor define discipulado é em Provérbios 27, 17, que fala: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia seu companheiro. É um conceito desde o Antigo Testamento também, discipulado. E é isso que nós vemos na igreja. É isso que nós vemos Paulo e Barnabé. E aqui, eles têm um conflito. Paulo achava que deveria levar... Barnabé queria levar João Marcos, que nós vemos que na primeira viagem missionária de Paulo, abandona a missão. Mas Paulo, ele se recusa. Eles entram em choque aqui. Eles se desentendem. E a Bíblia fala de uma maneira tão séria, e deve ter sido sério mesmo, que eles decidem não ir mais juntos. Então lembra, a Bíblia expõe ainda o pecado dos personagens, não só as virtudes. Eles não deviam ter estado desunidos aqui. Mas sabemos que no discipulado, apesar de ser um mandamento de Deus, ser o plano de Deus, vai ter pecado. Porque são dois pecadores caminhando juntos. Quando ferro afia o ferro, algumas vezes sai faísca. Talvez você já viu uma faísca saindo discipulado. E a boa notícia é que depois Paulo e Barnabé se reconciliam. Eles entendem, amém, somos família, somos irmãos. Talvez um foi lá e pediu desculpa para o outro, talvez eles choraram, se abraçaram. E essa é a coisa que mais une duas pessoas. São conflitos resolvidos. Então, eu imagino que eles ficaram mais próximos depois disso. E assim no discipulado. É bom ter certos tipos de choque. Entende? Porque significa que não estamos sendo pessoas falsas. Falsos humildes. Que concordam com tudo que é dito, mas depois não põem nada em prática. Já ouviu falar de falsos humildes? Isso não é ser humilde.
Isso é ser extremamente orgulhoso, na verdade. É melhor você discordar com a Bíblia aberta e tentar ali achar um meio termo, tentar entender, tentar lutar para entender as Escrituras, do que você só aceitar tudo. Entende? Então, ainda assim, a gente pode imitar algo aqui da briga de Paulo e Barnabé. Não é? E temos que entender que, ainda quando tem pecado, isso não anula que discipulado é o plano de Deus para a igreja. Eu penso na nossa irmã Diva, que acabou de ser restaurada essa semana. Eu imagino, irmãos, eu não tenho capacidade de entender isso, e eu acho que a maioria de nós aqui na igreja, que somos mais jovens discípulos, também não tem. O que é ficar anos sem ter discipulado? Talvez quando passarmos anos, espero que isso nunca aconteça com a gente, mas se a gente tivesse passado anos sem ter discipulado nas nossas vidas, anos sem ter discipulado nos nossos casamentos, nós entenderemos por que discipulado é um mandamento de Deus. Se você ainda tem dúvida, fala com um remanescente na igreja, um sobrevivente na igreja. Fala com um desses. Passaram anos e mais anos sem ter alguém para abrir a Bíblia e ajudar a enxergar o próprio coração. E aí vamos dar mais valor a discipulado, amém? Quinto e último ponto. Evangelizar o mundo na nossa geração. Não tem uma escritura para isso agora. Porque é disso que o capítulo inteiro se trata. É disso que o livro inteiro de Atos fala. É isso que nós vemos em Mateus 28. Vão e façam discípulos de todas as nações. Então, não precisa explicar o óbvio mais uma vez. A gente está estudando 15 capítulos já de Atos. E é a mesma coisa. Eles vão para vários lugares diferentes. Eles vão pregar para os judeus, vão pregar para os gentios, vão para Antioquia, vão para um monte de outros lugares. Por quê? Porque é divertido ir para cidades que você não conhece, que não são parte da sua cultura. Não, porque é um mandamento de Deus. E se não é na nossa geração, em qual geração vai ser? Deus tem nos chamado, igreja, cada um de nós, para acreditar no sonho dele. E quando o sonho de Deus está em fogo no seu coração, você entende? Eu posso até estar lá no meu bate-papo, no shopping Tatuapé. O trabalho pode até ser local, mas a visão é global. Por que enviar São Carlos? Porque temos um sonho de evangelizar o Brasil também. O Brasil faz parte do mundo e precisamos de igreja em Minas Gerais. Eu tenho sonhado com uma igreja no Nordeste. Temos que espalhar igrejas em toda a América Latina e no mundo, porque esse é o sonho de Deus. Me inspirou muito saber que no novo movimento, mês passado, chegamos a 10 mil discípulos. E por que isso tem acontecido? Porque discípulos têm sonhado o sonho de Jesus, de evangelizar o mundo inteiro. E a grande pergunta é, o sonho de Jesus de evangelizar o mundo é o seu sonho hoje? As 5 convicções pilares da igreja de Atos são as suas 5 convicções também? Às vezes podemos pensar, essas coisas aqui, eu entendi, mas talvez não é bem assim também, né? Tudo bem se não for desse jeito também. Deixa eu te falar uma coisa. O líder do nosso movimento, Kip McKean, ele foi demitido do ministério, porque quando tiveram os problemas das cartas, quando o movimento ruiu, no ano de 2003, ele se recusou a deixar de acreditar nessas 5 convicções. Falaram, não, liderança central não é tão necessário. Claro que é o que a Bíblia ensina. Renato e Maria José, eles foram convidados a se retirar também, por acreditar nessas 5 convicções da Bíblia. Eu penso em Nildo e Marine, mesma coisa, eles abraçaram as convicções e sofreram perseguição na vida deles. Então, irmãos, isso não é brincadeira, isso é algo sério. Se isso não é uma convicção para você hoje, revisa as escrituras que a gente leu hoje, revisa os estudos, fala com a pessoa que te discipula, fala com o seu líder de região, porque é extremamente necessário que estejamos unidos, e estamos unidos, amém?
em cada uma dessas 5 convicções pilares. Porque assim, essas não vão ser mais só as 5 convicções pilares da igreja de Atos. Essas vão ser as 5 convicções pilares dessa igreja. E é isso que nós somos. ICC, honestamente eu não gosto muito desse nome. O nosso nome é abreviação, não é? Mas eu nunca me refiro à nossa igreja como ICC. Igreja do Keep, acho que também não, né? Acho que já deu. Igreja do Cris, né? Acho que já passou. Acho que eu já entendi melhor do que se trata. A Bíblia chama a igreja de Atos o caminho, o movimento, a verdade. Eu prefiro esses nomes, não é? Se você preferir, a igreja de Atos. Você pode chamar a nossa igreja assim, porque é o que a gente está fazendo agora. Imitando a igreja de Atos. A igreja da Bíblia. A igreja de discípulos totalmente comprometidos. A igreja que está e vai evangelizar o mundo na nossa geração. E para Deus seja glória. Amém.